Brasil é um dos líderes mundiais de exportação de soja, café, carnes e outras commodities. Mas apesar de tímida, a internacionalização de produtos brasileiros com maior valor agregado tem crescido. Neste cenário, as micro e pequenas empresas têm cada vez mais chances de entrar no mercado internacional e fazer sucesso além das fronteiras. Qual o passo a passo para exportar? Quais os desafios diante do atual cenário econômico? Além dos casos de sucesso para se inspirar. Tudo isso você confere agora no Repórter Empreender. Bom, a Novatix é um estúdio de design e desenvolvimento de sistemas. Nós apoiamos empresas e scale-ups do mundo inteiro no desenvolvimento de produtos digitais e soluções cognitivas. A gente nasceu há 8 anos atrás, aqui em Brasília, apoiando principalmente empresas do segmento financeiro e de seguros, né? Apoiando no desenvolvimento de arquitetura, desenvolvimento de sistema em si. Desde então a gente vem crescendo e melhorando nossos serviços e expandindo o portfólio. Há 4 anos atrás nós começamos a atuar no mercado internacional e nós começamos por meio de indicações. Pessoas que já conheciam o nosso serviço indicaram a gente para uma empresa lá fora. E começamos atuando lá fora principalmente por indicação. Então, e aí começamos com o nosso primeiro cliente. Foi uma empresa que fazia consultoria para outros empreendedores lá no Vale do Silício. E aí nós apoiamos eles fazendo exatamente o processo de concepção de produto, estratégia e desenvolvimento, que é o que a gente faz muito bem aqui. E a partir daí a gente foi crescendo e ampliando a nossa carteira de clientes no exterior. Cara, trabalhar com o mercado internacional foi um grande aprendizado, em vários sentidos, né? O primeiro deles é o aspecto contábil e legal, de como que a gente, como empresa, está apto a emitir notas e vender para o exterior e receber do exterior. Isso foi um aprendizado para a gente, o primeiro passo ali que desbloqueava a nossa operação. O segundo deles foi ter uma aquisição mais constante de clientes internacionais. E a partir daí a gente começou a pensar como que a gente apresentava a empresa para o mercado americano, principalmente. Hoje em dia a gente já atuou com empresas de todo o mundo, como Estados Unidos, e aí nos Estados Unidos em vários estados, no Canadá, já atuamos com empresas na China, na Rússia, na Austrália, na Inglaterra. Alcançar um mercado internacional é um desafio. Ao longo de 4 anos a gente vem focando nesse objetivo. Hoje em dia a maior parte dos nossos clientes são internacionais, né? Então, acredito que fazendo um bom trabalho, as coisas vão acontecendo. E, é claro, pensando em marketing, pensando em relacionamento, pensando em canais de venda, a gente vai criando uma sequência bem positiva de marketing, de produto, de presença, e isso ajuda a credenciar a gente como uma opção interessante para o mercado internacional. A empresa nasceu em 1991, março de 1991, e daquela época para cá a gente chegou a oferecer chantilly de curta duração para hotéis, motéis e restaurantes. E aí, até 98, isso. De 98 para 2002, a gente fez uma alteração e a gente começou a fazer só terceirização e paramos de fazer o chantilly. E aí, de lá para cá, a gente foi evoluindo a ideia do aerosol. De 2014 para cá, a gente foi enxugando toda essa linha adjacente que a gente tinha e partiu só para a linha de aerosol. E aí, em 2018, a gente vendeu todo o outro maquinário e mantivemos só a linha de aerosol, que aí a gente se tornou efetivamente a primeira empresa a produzir aerosol alimentício na América Latina. E aí, ano passado, o pessoal do Sebrae nos mandou um convite para ir para Emirados Árabes, que era agora em fevereiro. E aí, em fevereiro, nós fomos com eles e fomos contemplados com um prêmio que eles falam de ser uma das 3 empresas incubadas que eles iriam auxiliar a fazer a exportação.
a achar o cliente, a fazer a exportação e consolidar a exportação lá. Então eles eles ajudaram a gente desde achar o cliente até o fechamento do pedido inteiro. Hoje nós exportamos um produto só, que é o nosso Untaforma, que é o nosso carro-chefe aqui da empresa, que nós temos várias marcas brasileiras e consolidado o mercado do Untaforma para o industrial. Agora nós queremos trazer para o mercado de dona de casa. Mas já temos mais 2 engatados, que são dourador de pão sem ovo e a espuma de drinks de decoração, que a gente já faz para o mercado nacional e a gente quer exportar. E para o mercado que a gente está atualmente exportando é para os Emirados Árabes. Os pequenos negócios representam 99% do total de empresas brasileiras, mas são responsáveis por apenas 34% das exportações. Se considerar o volume total de vendas internacionais, a participação dos micro e pequenos empreendimentos é ainda menor, de apenas 1,2%. A economia internacional ainda atravessa um momento de grande instabilidade, de grande incerteza. As cadeias de produção ainda não voltaram ao seu normal, vários países ainda têm enfrentado dificuldades e a guerra na Ucrânia também causou muita volatilidade em vários preços importantes, como de petróleo, de carvão. Então o custo da energia também aumentará bastante em vários lugares do mundo e isso tende a reduzir a recuperação econômica do mundo neste próximo ano de 2023. A maior parte das exportações brasileiras são feitas por empresas classificadas como grandes e os produtos que o Brasil exporta são poucos relativamente, né? Nossa pauta de exportação, quase metade é soja, petróleo e minério de ferro, né? E açúcar, tudo isso. Essas 4 mercadorias já dão metade da nossa pauta de exportação. O que cabe às empresas pequenas é uma parcela, pequenas e médias empresas, é uma parcela pequena dessa pauta de exportação. E esse cenário de incerteza e de dificuldades econômicas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, afeta ainda mais negativamente essas empresas que não têm a mesma capacidade das grandes empresas de se proteger em relação a mudanças no câmbio, enfim, a mudança no valor do frete. Então essas empresas serão ainda mais prejudicadas por conta desse cenário que nós temos. As pequenas empresas brasileiras exportadoras, elas se voltam principalmente para o mercado vizinho, né? E mais do que o câmbio, que está num patamar razoavelmente desvalorizado, que seria bom para as exportações, por outro lado ele aumenta também o custo de compra de matérias-primas, de máquinas, de equipamento, então o efeito é um pouco dúbio, né? Mas o problema maior para essas empresas é o cenário dos nossos vizinhos, como a Argentina, que é um grande parceiro comercial nesse ponto, que atravessa um momento de grande dificuldade econômica e política, e além dos problemas domésticos, né? Como burocracia, como o aumento do custo do crédito. Isso acaba sendo mais importante para essas empresas do que o câmbio em si, que está num patamar, como eu disse, razoavelmente desvalorizado, bom para exportação. Uma coisa que é importante para aumentar a capacidade de exportação das empresas brasileiras, certamente, são reformas microeconômicas que precisam ser feitas, né? Facilitar, reduzir a burocracia para exportação, reduzir a complexidade tributária do país. Essas são medidas que provavelmente teriam um impacto maior na capacidade dessas empresas se internacionalizarem do que, por exemplo, ficar esperando algum movimento da taxa de câmbio. Eu diria que hoje, quando a gente fala de micro e pequenos empreendedores no Brasil, existe muita dúvida ou até mesmo uma falta de capacidade interna dessas empresas, né? Ou porque às vezes são empresas de 1 ou 2 pessoas, então a gente está falando de equipes limitadas, mas você tem uma série de barreiras que são internas, né? A gente tem o caso do idioma, muitas pessoas hoje não se sentem tão confortáveis falando em outro idioma.
conhecimento sobre negociação, conhecimento sobre mercados externos. Então, para essas empresas, muitas vezes uma forma de encontrar um atalho, já que trazer essa capacitação interna muitas vezes leva tempo e um investimento financeiro muito alto, é a procura de tradings, né? Hoje você tem essas empresas que servem como facilitadoras, vamos colocar assim, do comércio internacional, né? Você pode achar tradings que vão te ajudar, então você, para o empresário brasileiro, é como se fosse uma venda local. Faz a venda para essa empresa e essa empresa, então, providencia todos os trâmites, tanto burocráticos como logísticos, para levar o produto para o outro mercado. Então, para essas empresas que hoje têm uma capacidade pequena e um conhecimento pequeno sobre exportações, muitas vezes a busca por essas tradings acaba sendo uma solução para encurtar a jornada de exportação. Fora isso, obviamente, hoje, se você tem uma empresa que tem uma capacidade intermediária para poder exportar ou para desenvolver projetos de exportação, você pode contar com uma série de agências que estão ligadas ao governo, como a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, a Apex, você pode contar com a Confederação Nacional da Indústria, pode contar com a própria Confederação Nacional de Pecuária e Agricultura, a CNA, né? Então você tem, e o SEBRAE, que também vem realizando alguns eventos e alguns projetos que ajudam as empresas a criar essa capacidade interna para aí sim começar a exportar de forma adequada. E um ponto importante, que essa tem sido inclusive uma crítica dos empresários internacionais aos empresários brasileiros muitas vezes, é que sim, o Brasil tem um mercado muito grande, um mercado que, quando está aquecido, ele acaba demandando muito das empresas locais. Ocorre que muitas dessas empresas, elas buscam o mercado internacional quando o dólar está alto, porque obviamente elas têm uma fonte de recurso muito maior, mas quando o mercado interno aquece ou o dólar passa a não estar tão valorizado assim, elas tendem a romper o fluxo das exportações. E isso tem sido muito prejudicial, não só para a imagem do Brasil, mas para a imagem das empresas que hoje estão no mercado internacional, porque elas quebram a confiança não só do comprador, mas como do consumidor também. Uma pesquisa recente realizada pela CNI indicou que 9 em cada 10 empresas utilizam serviços de apoio à exportação no seu processo de preparação para a internacionalização. A empresa ela precisa reunir uma série de competências, por exemplo, questões tributárias. De que maneira eu vou fazer o meu arranjo tributário e formação de preço? Questões logísticas. Qual é a melhor logística? Estudos de mercado são alguns exemplos de produtos que as empresas podem buscar em instituições de apoio. O SEBRAE faz esse trabalho, a CNI faz esse trabalho, a Apex Brasil faz esse trabalho e nós trabalhamos muito juntos e coordenados para garantir que a empresa tenha informação de ponta a ponta, que ela consiga vender seu produto, levar seu produto lá para fora, conhecendo todos os riscos envolvidos nessa operação e quais são os ganhos e benefícios que ela terá. Para quem pensa em começar a exportar, a logística pode parecer um bicho de 7 cabeças. A recomendação do coordenador de internacionalização do SEBRAE, Gustavo Melo, é fazer um bom planejamento. Bom, a logística na exportação, o empreendedor tem sempre que pensar, quando ele está falando de produto, de como é que ele vai tirar esse produto da porta da fábrica dele, da loja dele, do negócio dele, da empresa, até entregar para aquele cliente final, naquele outro país. Então ele tem que pensar de quanto tempo isso leva, qual é o custo que isso tem, qual forma de embalagem que ele vai colocar para esse produto chegue intacto, chegue inteiro para aquele seu cliente. Então ele tem que pensar nisso tudo, desde a saída do seu produto até a chegada do seu cliente, a forma de entregar, a forma de embalagem, como é que isso vai acontecer. É importante que no planejamento logístico a empresa fique atenta às condições que foram negociadas no contrato. Tempo de entrega, condição de entrega desse produto e se o produto vai ser entregue no porto do país de destino ou se vai ser entregue na porta da fábrica ou da loja do comprador. Essas são algumas dicas que eu daria para esse estudo logístico. Produzimos cafés da linha Premium e da linha Superior. A linha Premium ela é considerada gourmet, que é o nosso grão de peneira 18, que é o nosso top, é o nosso melhor grão. E nós temos a linha Superior, que é dos grãos de peneira 15, 16 e 17. Nós temos um mix de grãos.
Trabalhamos com os moídos e também com os grãos, né? Que cafeterias, empresas que possuem máquinas de café gostam de utilizar o grão para consumo próprio ou para revenda, que seja. Nós estamos em início de processo de exportação, em princípio, como a minha filha já mora na Irlanda, começamos levando o café para ela em março deste ano, porque ela trabalhava numa cafeteria e passamos a experimentar o nosso café porque eu percebi que o Brasil exporta muito café, nós exportamos café já in natura, né? Já há algum tempo. As empresas que compram o nosso café, elas exportam todo o café cru que a gente vende para eles. No entanto, optamos por levar o nosso café já industrializado com a marca nossa, marca própria. Essa logística, ela é um calo no meu pé. É a parte mais complexa e mais cara do processo. Porque por você estar no Distrito Federal, o deslocamento para os portos acaba onerando mais o exportador. Então você tem a opção de exportar por via aérea, mas ela se torna muito cara. Se for menos quantidade, que é o que a gente está começando agora com pequenas quantidades, tudo bem, tranquilo. Mas se começar a haver um aumento de demanda, então a gente vai ter que pensar nessa possibilidade de mandar para os portos para que eles façam esse trânsito, né, do café. Começamos as atividades em 2008 com uma linha de chás funcionais, chá verde, chá branco e chá preto. E com o tempo migramos para o nosso principal produto, que é o colágeno líquido. São shots de produtos funcionais, shots de colágeno que ajudam na firmeza da pele, fortalecimento de cabelos, unhas e articulações. E que desde 2012 a gente tem conseguido aumentar substancialmente as vendas, exportando esse produto também. Em 2016, nós lançamos um modelo de negócio de quiosque, um quiosque num shopping. Então, nossa importadora atual do Paraguai passou no nosso quiosque, gostou do produto e, por coincidência, começou a levar os produtos para lá. E gostou tanto dos resultados do produto que começou a formalizar a nossa primeira representação lá, no Paraguai. Em 2019 também começamos a exportar para os Estados Unidos, através de contatos, através de feiras, né? Nós participamos da feira Fancy Foods, que aconteceu em Nova York em 2019. As importadoras estavam buscando produtos da nossa área, gostaram do nosso produto, provaram e começaram a importar também. Então, desde 2019, Estados Unidos tem sido o principal mercado para as nossas produções. A gente tem 2 modelos de logística para exportação, via rodoviária e via aérea, né? A gente testou a via marítima e não deu certo por conta de órgãos reguladores e de alfândega mesmo, mas o rodoviário que vai para o Paraguai é simples, assim, às vezes, raramente tem processos que tornam o processo, que lerdeiam o processo de envio de produtos, como greve dos motoristas, por exemplo, mas é um processo que normalmente segue fácil, assim, a gente paletiza os produtos, coloca no caminhão e esse caminhão leva até o destino final. No caso das exportações via aérea é similar, a gente paletiza os produtos aqui, um caminhão carrega, leva para o aeroporto e do aeroporto chega direto ao importador. Então, são modais diferentes, mas que tem, para nós, como exportadores, um processo muito similar. No próximo bloco, startups brasileiras integram missão de negócios em Portugal e Sebrae firma parcerias com entidades europeias para facilitar a entrada de pequenas empresas brasileiras no exterior. Fique com a gente.
Com o objetivo de impulsionar os pequenos negócios em Portugal, mais de 200 startups brasileiras embarcaram nesta semana para as terras lusitanas, em uma missão de imersão internacional. Ao todo, foram 6 dias intensos de atividades, com visitas técnicas, rodadas de negócios e muita oportunidade para fazer conexão com os maiores empreendedores do ecossistema de inovação local. A imersão foi promovida pelo Sebrae em parceria com a Apex Brasil. Dentro da programação, os empreendedores também participaram do Web Summit, o maior evento de inovação do mundo. A nossa repórter Milena Machado esteve lá para trazer todos os detalhes. E qual é a sua impressão a respeito dessa missão de imersão ao ecossistema de Portugal, que nós estamos aqui realizando juntos ao longo dessa semana? Olha, o Startout Brasil, o Catalisa, o Inova Nordeste, o Inova Amazônia. O Brasil tem hoje uma densidade de inovação em micro e pequenas empresas que é fantástica, é uma das maiores e melhores do mundo. Nós vimos aqui em Portugal o quanto tem de brasileiros aqui trabalhando nessas áreas. Então nós estamos achando aqui um campo fértil. O Web Summit é propício para isso, apresentar as micro e pequenas empresas, as inovadoras, as startups para Portugal e para o mundo. Portanto, é uma imersão muito rica. Durante a semana, o Sebrae assinou 2 termos de cooperação que vão facilitar a entrada de pequenas empresas brasileiras no exterior. Um deles é com o IAPMEI, a Agência Portuguesa para a Competitividade e Inovação. O acordo busca estabelecer uma rede de negócios inovadores e o intercâmbio de investimentos. A outra parceria foi firmada com o Fórum de Integração Brasil-Europa. O objetivo é facilitar a troca de conhecimentos e boas práticas que aprimorem as políticas públicas em prol dos pequenos negócios. Nós temos uma deficiência da micro e pequena empresa brasileira. Ela é pujante, ela responde pela sobrevivência de 90 mil pessoas no Brasil. São 20 milhões de micro e pequenas empresas, 30% do PIB, mas ela não tem uma boa presença na exportação, na internacionalização. E é isso que o Sebrae vem com a IAPMEI, com o governo português, com a FIB, fazendo com a WTC uma parceria para a gente trazer a micro e pequena empresa brasileira para o exterior. E uma outra coisa muito forte também, que é o que nós vamos fazer juntos com os países de língua portuguesa, que são 9 países no Brasil, e eles têm a sede aqui em Portugal. E nós vamos trazer um trabalho de empreendedorismo, um método de empreendedorismo aos países da África. Eu estou com José Vale, que é diretor de empreendedorismo e inovação do IAPMEI. Acabamos de sair da reunião, né? Exato. Um momento de muita felicidade, de muita esperança, entusiasmo também. E eu fico observando, Brasil e Portugal têm muito a contribuir um com o outro, né? Das 200 startups que existem na Europa, é unicórnio, 7 estão em Portugal. Exatamente. Brasil acaba de atualizar o número para 17 unicórnios, né? Aqui vocês têm 170 incubadoras, né? Trabalhando simultaneamente. Lá nós temos 400, mas claro, são países de dimensões continentais e populacionais totalmente diferentes. Então eu vejo assim bastante força dos dois lados. Mas para vocês do IAPMEI, como é que essa agenda comum de tantos temas bilaterais pode contribuir entre os dois países? Nós temos trabalhado com o Sebrae durante toda a vida. Toda a nossa vida de Sebrae, 50 anos de Sebrae, 47 anos de Portugal, sempre em conjunto. Mas agora o mundo é mais exigente. E, portanto, nós temos 2 ecossistemas, um no Brasil, um ecossistema também em Portugal, que são ecossistemas muito vivos e que têm de trabalhar ainda mais e melhor do que têm trabalhado até agora. Porque o mundo está à procura de soluções novas e diferentes. O facto de existir um Brasil significa uma abertura para as startups portuguesas poderem trabalhar lá. E para o Brasil significa que nós aqui temos a oportunidade de ter mais talento para conseguirmos atacar o mercado europeu, o mercado africano e outros mercados como porta de entrada para esses mercados. Portanto, temos de aprender um com o outro, porque a realidade brasileira é uma realidade diferente da realidade portuguesa. Quando nós vamos para o mercado, os mercados,
apesar de falarmos a mesma língua, não são iguais. O produto que nós fabricamos em Portugal não se adapta diretamente ao Brasil, nem o contrário acontece. Portanto, é preciso estudarmos um pouco mais, e esse é o trabalho do Sebrae e do IAPMEI, auxiliar as empresas, as startups brasileiras e portuguesas a entenderem ainda melhor a capacidade do mercado, de forma, obviamente, a criarmos muito mais riqueza. Aquele objetivo que tem o Brasil de exportar cada vez mais, apesar de ter um mercado enorme, mas precisa de exportar mais, e Portugal já o faz cada vez mais, mas também quer muito mais e melhor. Portanto, nós contamos com o Brasil, nós contamos com os empreendedores brasileiros, temos 2 produtos de excelência para virem para Portugal com um visto muito especial para gente altamente qualificada, que é o Startup Visa e o Tech Visa, e o Brasil produz um excelente talento. O brasileiro é muito talentoso, nós precisamos de conversar mais e de estar mais uns com os outros. Aqui comigo está o senhor embaixador Augusto Pestana, que é também presidente da Apex Brasil e testemunhou um momento muito importante histórico aqui, que é a assinatura de 2 acordos, né, entre Brasil e Portugal e também Brasil e países de língua portuguesa. É um marco, né? Sem dúvida, né? Quando a gente está aqui em Lisboa, nesse momento do Web Summit, a gente sempre acaba pensando nessa lógica de ecossistema, né? Quando se fala em inovação, ecossistema de inovação, com startups, todas essas entidades de fomento. E, de fato, ao pensar em ecossistema, né, uma das coisas que me vem à mente são aquelas relações, né, de simbiose, né, de parceria, né, de cooperação. E a Apex ela trabalha muito com essa filosofia, né, buscando parceiros no Brasil, buscando parceiros no exterior. O Sebrae é um parceiro muito importante, um parceiro histórico, e é no Sebrae talvez que esteja aí, o que representa o Sebrae, que é o conjunto de micro e pequenas empresas. Nós estamos falando de alguns milhões de empreendedores no Brasil, de CNPJs, que têm um enorme potencial de internacionalização. E essa é a missão da agência, garantir que as pontes sejam construídas, para que esses empresários então possam conquistar mercados fora, possam atrair investimentos. Isso se faz com parcerias no Brasil, como o Sebrae, com parcerias no exterior, que são muito importantes, o Ministério das Relações Exteriores em primeiro lugar. Então, a Apex ela trabalha de uma forma muito harmônica, sinérgica, com a rede de setores de promoção comercial e com a rede de setores de ciência e tecnologia. Ao todo, 270 startups brasileiras foram pré-selecionadas pelo Sebrae para imersão internacional. 50 delas como expositoras no Web Summit Lisboa e 20 como participantes da feira. Outras 200 empresas completaram a delegação, que incluiu 16 startups aceleradas pelo Inova Amazônia, programa do Sebrae que promove negócios inovadores na região. E a partir de agora, os empreendedores brasileiros podem contar com um ponto de apoio do Sebrae para seus negócios na União Europeia e em outras partes do mundo. O espaço foi inaugurado também nesta semana no World Trade Center Lisboa, um moderno conjunto de edifícios corporativos na capital portuguesa. O presidente lusitano, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou o crescimento da população brasileira em Portugal. O Brasil é imparável, como sabem, e quando vem ao Web Summit, e vem todos os anos, exceto em pandemia, faz a diferença. E agora ainda por cima com uma comunidade brasileira que em 5, 6 anos aumentou de 140, 150 mil para quase 300 mil. Isto é, vai a caminho de 300 mil brasileiros por ano. Mas não é morando em Lisboa, não é morando no Porto. É morando, por exemplo, numa cidade minha querida, Braga, morando em Viseu, morando em Aveiro, morando no Algarve. Por todo o sítio eu encontro ajuda. O resto do Web Summit e depois a missão brasileira. A missão brasileira chega cá a Portugal, encontra logo parentes, amigos, recorda raízes, conhece os restaurantes, percorre os sítios onde estar, onde comprar, onde matar saudades.
É natural, é como respirar. É como respirar. Quer romper as fronteiras e colocar seu produto ou serviço no mercado internacional? Então é preciso estar preparado para superar os obstáculos. Confira alguns desafios enfrentados por pequenos negócios que já têm experiência com exportação. O mercado internacional ele cobra muito qualidade. Então eu acho que um ponto principal na nossa expansão foi garantir qualidade de serviço em diversos aspectos, né? Desde da experiência do atendimento e pré-venda do cliente até a fase de fechamento de contrato, e aí depois a gente entra numa fase complexa da nossa operação, que é o projeto em si. Então oferecer uma boa experiência de projeto ao longo do projeto com qualidade é um grande desafio. E aí isso fez com que a gente melhorasse e revesse diariamente assim, e com frequência os nossos processos, o que a gente pode fazer para melhorar, como que a gente faz desde a seleção dos nossos profissionais até a nossa boas práticas de operação no dia a dia, até o final de pós-venda e acompanhamento desses clientes depois de produto entregue. A nossa maior dificuldade foi a segunda exportação para os Estados Unidos. A nossa primeira exportação via aérea foi bem. Na segunda exportação, em 2019, era final de dezembro de 2019, entre dezembro e janeiro de 2019. Nós mandamos 4 pallets para os Estados Unidos, via container, via marítima, só que o fiscal da alfândega dos Estados Unidos não aceitou a entrada do produto por falta documental. Era uma época entre Natal e Ano Novo, eu não conseguia apoio de ninguém do setor que poderia gerar essa documentação, e acabou que os produtos foram recusados lá no porto de destino, tiveram que voltar, tivemos que pagar multas gigantes, tanto de ida, transporte de volta. Foi um momento bem delicado para a empresa, assim, em termos de econômico, financeiro. Bom, os custos envolvidos nessa exportação, né, vão desde o envio de uma amostra, né, para esse possível comprador, né, para onde esse comprador ele vai conhecer melhor o produto, vai entender as características. Então isso já é um custo que tem que estar, né, previsto nesse planejamento para a questão da exportação. A questão do frete, né, de como é que esse produto vai chegar no consumidor, na mão desse comprador. Então, os tipos de fretes que são mais viáveis, que encaixa melhor no seu produto. As questões de seguro, né, dependendo da carga que você vai mandar, então gemas e joias, né, grãos, roupa, enfim, existe uma questão de seguro que precisam ser feitos uma vez para ter a questão de, chegou no... Até a questão do comprador, né, se ele não pagar alguma coisa, existe hoje mecanismos que você consegue ter uma segurança maior de recebimento desse dinheiro, desse recurso relacionado à venda. Existe a questão do pós-venda, né? Então como é que você aplica esse pós-venda para o seu consumidor, deu ruim, entregou, chegou quebrado, não é aquilo, então esse custo de reenvio, né, de algum produto ou de buscar esse produto. Mas basicamente os principais e os impostos, né? Os impostos e tributos que têm que ser pagos. Exportação geralmente você não paga, não tem tributo, você tem isenção de várias coisas, né? Mas você tem que estudar, você tem que ter aquela pessoa que vai cuidar da questão de exportação. Os países da América do Sul, como Colômbia, Peru, Bolívia, Chile, Paraguai, Argentina e Uruguai, estão entre os mais recomendados para quem pretende exportar por conta da proximidade. Em seguida vem os Estados Unidos, o Reino Unido e Portugal. Segundo o estudo do Sebrae e da Confederação Nacional da Indústria, vestuário e acessórios estão entre os segmentos mais promissores. Todo produto tem seu potencial. É claro que quando você está exposto à exportação,
nesse mercado internacional, a concorrência acaba sendo muito grande, sendo muito maior. As opções de escolha do cliente final, desse consumidor final, e acaba abrindo um leque de possibilidades muito maior. Mas todo produto ou serviço tem um potencial. Cabe ao empresário identificar dentro do seu rol de produtos e serviços qual é o melhor, qual é o mais competitivo naquele mercado e fazer o investimento correto, tanto em marketing, tanto em reposicionamento dele. Mas qualquer produto, em princípio, consegue ser exportado. Vai depender desse mercado, dessas regulamentações que existem, de como é que aquele produto pode ou não pode entrar naquele país, mas todos podem. Bom, o primeiro passo para o empreendedor exportar o seu produto ou serviço é a questão do planejamento. Ele tem que colocar no planejamento do seu negócio que a internacionalização é possível e conseguir comunicar internamente, para toda a sua equipe, que a internacionalização faz parte da estratégia do negócio. Então esse é um primeiro ponto, ele começar a trabalhar internamente a questão da internacionalização. O empreendedor tem sempre que pensar, quando ele está falando de produto, de como é que ele vai tirar esse produto da porta da fábrica dele, da loja dele, do negócio dele, da empresa, até entregar para aquele cliente final, naquele outro país. Então ele tem que pensar de quanto tempo isso leva, qual é o custo que isso tem, qual forma de embalagem que ele vai colocar para esse produto chegue intacto, chegue inteiro para aquele seu cliente. Então ele tem que pensar nisso tudo, desde a saída do seu produto até a chegada no seu cliente, a forma de entregar, a forma de embalagem, como é que isso vai acontecer. É sempre importante esse empreendedor entender o destino, aquele país que ele vai colocar o seu produto e serviço, principalmente a característica desse seu cliente. Entender qual é a cultura dele, como é que ele consome, como é que ele frequenta, como é que ele olha aquele produto, como é que funciona a concorrência daquele produto dele, daquele destino. Principalmente a questão cultural. Se comparar um pouco com o Brasil, a forma que ele entrega no Brasil provavelmente vai ser diferente da forma que ele entrega lá fora. Então hoje existe essas diferenças, a forma que ele vai comunicar com esse cliente. Então isso tudo tem que ser pensado antes de iniciar o seu processo de exportação. É sempre interessante que o empreendedor teste o seu produto, vá conhecer esse mercado onde ele quer investir, para onde ele quer exportar. Então isso pode ser feito através de visitas a feiras setoriais, feiras que acontecem naquele mercado, visitar concorrentes, visitar mercados, visitar onde aquele possível produto dele vai ser colocado, e identificar de como é que ele vai posicionar melhor aquele seu produto. Então é sempre interessante que ele conheça sim aquele mercado, não necessariamente já começar vendendo, mas de repente uma visita, entendendo de como é que funciona aquele mercado, é um fator de sucesso para que ele consiga depois fazer uma exportação sustentável. É super importante que o empreendedor entenda aquele mercado para qual ele vai exportar, o seu bem, o seu serviço, entenda quais são os regramentos, quais são as políticas, quais são as normas que tem naquele país relacionadas àquele produto ou serviço, e ele vá se adequando àquele mercado. Então é super importante que ele adeque desde a embalagem, a forma de prestação de serviço e o pós-venda também de acordo com o mercado-alvo. A estratégia para você chegar nesse cliente lá fora, de novo, é um pouco parecido muito com o mercado nacional. Você tem que ter um posicionamento interessante, de repente, nas redes sociais, entender quem é esse seu cliente, como ele vive, que tipo de interação, qual o canal que ele conversa melhor com você. Tentar pegar esse cliente ali para uma parte sensível, uma parte do encantamento, desde o seu produto, seja através de uma contação de história, toda a história que o seu produto traz, desde a origem, o tipo de produto, se é certificado ou não. O importante é a forma que você se apresenta para aquele cliente lá fora, a forma que você se posiciona perante os seus concorrentes. Aquilo, como é que chama a atenção, desde a questão da embalagem, a questão da formação de preço. Isso tudo vai influenciar na escolha do cliente lá fora. Sim, é muito importante que qualquer microempreendedor, quando estiver pensando em exportar ou até mesmo ampliar os seus mercados internacionais para aqueles que já exportam,
que eles fiquem cientes e procurem se informar sobre quais são as legislações aplicáveis para os produtos deles naquele determinado país de destino. A gente sabe que produtos, né, principalmente aqueles voltados para alimentação ou para cosméticos, estética e etc., eles têm uma série de regulamentações. As regulamentações não são iguais para todos os países, né? Tem muitos padrões de componente ou limitadores que são diferentes se você comparar, por exemplo, o mercado dos Estados Unidos à União Europeia. E os exportadores, eles precisam estar muito cientes de quais são essas barreiras, porque uma vez entrando no mercado internacional, ele pode até vir a ter um problema se ele não estiver de acordo com as leis vigentes naquele local, né? Então, quando vai se exportar, por exemplo, para os Estados Unidos, olhar todas as certificações, né? Hoje em dia tem FDA que precisa ser tirado para ir para os Estados Unidos. Quando se fala, por exemplo, da União Europeia, nós sabemos que alguns produtos brasileiros hoje ainda não entram na União Europeia e os exportadores precisam estar cientes disso, porque uma vez o produto tendo sido exportado, se ele não conseguir pagar a logística reversa para trazer o produto de volta, caso ele não seja habilitado a entrar no país, a carga inteira vai ser perdida no mercado, né? Então, isso é um ponto que tem que ser levado em consideração. Eu diria que em toda jornada exportadora existem dois processos críticos que garantem ou podem minimizar o risco dessa operação. Primeiro é a adequação do produto, que já falamos. A importância de conhecer bem o cliente, conhecer bem o mercado e adequar o produto àquele mercado. E, claro, ter um preço adequado, competitivo para aquele mercado. O segundo processo importante é o processo logístico. Assegurar que a entrega da mercadoria será realizada, do produto, será realizada tal como foi contratada, nas condições que estão especificadas e que, de fato, o produto chegue sem avarias, sem quebras, sem amassados, porque isso desvaloriza a imagem do produto e deixa aquele importador com um questionamento sobre a capacidade dessa empresa brasileira de fornecer. Eu diria que esses dois processos são fundamentais para que a jornada exportadora seja exitosa. E quem já possui experiências também tem dicas para quem quer começar a exportar. Não tenha dúvida que as mídias, as redes sociais, elas são importantíssimas, né? Assim, apesar de ter muito brasileiro, mas a gente precisa alcançar o povo irlandês. E para alcançar o povo irlandês, você precisa realmente de marketing em inglês. Como a gente vai ter uma cafeteria empório, então essa divulgação ela vai ser muito importante, porque eu preciso chamar o público irlandês e o público brasileiro que está lá para visitar a cafeteria e experimentar o café, né? Então, eu acredito que seja muito importante inicialmente as redes sociais, não tenha dúvida. Então, em princípio, eu acredito que ela faça esse marketing baseado nas redes sociais, né, para alcançar. E também, como a gente vai ter um ponto, nós não vamos colocar o nosso produto em mercados, comércio, não só atender brasileiro, a ideia é atender o público irlandês. É importante pensar fora e pensar em crescer internacionalmente, mas fazer um bom trabalho, né, e saber fazer um bom trabalho no teu mercado doméstico, eu acho que é um bom pré-requisito para te habilitar para o exterior. Uma vez que você já tem bons feedbacks, uma boa esteira de projeto, uma boa esteira de entrega dentro do mercado doméstico, eu acho que você já tem bom aprendizado e consegue materializar bons aprendizados para ir além e atender outros mercados que vão te demandar mais ou de maneira diferente de alguns aspectos, assim. Então, eu acho que fazer um bom trabalho aqui no Brasil é um fator um pré-requisito. Agora, para você olhar para fora, é importante você pensar em diversos aspectos, né? A experiência de atendimento, as jornadas de aquisição e garantia de qualidade, né? São boas preocupações para o público. E outra coisa é entender quem você vende, né? O mercado, assim como dentro do Brasil, lá fora você vai conversar com diversas pessoas, com diferentes empresas, os processos de venda também são diferentes.
Então, entender quem é o teu público e como você pode fazer alguns testes para acessar esse público de uma maneira mais simples, mais rápida, pode ser um bom caminho para começar. A gente vem trabalhando marketing, esse é um desafio para a gente e a gente vem testando ao longo dessa jornada diferentes abordagens, aprendendo bastante e é uma coisa importante para a gente. E ainda estamos em teste, assim, acho que a gente vem testando, aprendendo, entendendo como é que funciona, como que a gente pode se apresentar melhor para o mercado internacional. Nos últimos 2 anos, principalmente, a gente vem tentando aprender como que a gente pode melhorar, né? A empresa nasceu com engenheiros de software e designers, né? A gente faz muito bem desenvolvimento de produto. Agora, essa parte de comunicação foi um grande desafio da gente entender como que a gente poderia comunicar melhor a empresa. A gente já testou diferentes alternativas, tratando uma agência, trabalhando com os parceiros externos, tendo pessoas dentro da empresa que produzissem esse conteúdo, focando em conteúdo, depois focando em aquisição de cliente de uma maneira um pouco mais ampla, com um modelo de SDR muito mais próximo de produto, e a gente vem entendendo como que a gente pode se comunicar da melhor maneira possível. Hoje a Novatix é uma empresa de serviço, né? Nós oferecemos 3 aspectos importantes para o desenvolvimento de produtos digitais. O primeiro dele é a estratégia de produto, que envolve em pensar, entender o que precisa ser criado, o que realmente precisa ser construído, para evitar desperdícios e ser mais objetivo na construção do software, do sistema. Toda a parte de design, experiência do usuário, que a gente acredita que entregar uma boa experiência digital é fundamental para produtos. E toda a parte de tecnologia, onde a gente atua fim a fim na criação e desenvolvimento da arquitetura tecnológica dos nossos clientes. Mais uma vez, o Sebrae ele tem um papel importante no ecossistema de inovação no Brasil, apoiando na capacitação do empreendedor. Eu acredito que o empreendedor mais bem capacitado, ele tem mais possibilidades de chance. Empreender é um risco e conhecimento é um bom capital que te ajuda a administrar esse risco da melhor maneira possível.